Falei, pensar seja um dever, mas não é essa enrolação. É o seguinte, galera. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre fundos imobiliários de vários segmentos. Já gravei de shopping, já gravei de logística e chegou a hora de falar dos fundos de papel. Mas não é que o fundo é de papel, é que dentro ele tem recebíveis. Na minha opinião, o segmento onde você tem que tomar mais cuidado. Mas a gente vai falar ao longo do vídeo sobre isso. O mais importante é que você acompanhe essa série. Por isso, já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e já me diga nos comentários. Você tem algum FII de papel? Me diga o nome do fundo imobiliário que você tem aí. Os 3 mais citados eu posso fazer vídeo. Lembrando que estamos próximos do 1 milhão do Charlão. O canal vai bater 1 milhão de inscritos. Agradeço demais a todo mundo que vem acompanhando, quem acompanha, quem não acompanha. Mas, porra, me ajuda a chegar no 1 milhão logo, cara. Porra, se inscreve aí no canal pra eu parar de encher o saco de vocês com 1 milhão. Eu vou encher o saco com outra coisa, tá? Mas se inscreva aí pra gente chegar nesse 1 milhão. Sem enrolação, então, a Selic não tá ajudando, porque a Selic a 10,50 acaba atrapalhando essa perspectiva do juro não cair mais tão cedo, mas tudo bem, eu não ligo para isso, porque tivemos essa alta, agora uma quedinha, e como todos os meses eu sou obrigado a aportar, sinceramente, eu quero mais que caia. Eu quero mais que caia. Se a Selic vai ficar, sei lá, 1 ano parado nisso, 1 ano e meio, e os FIIs vão ficar ali rateando, me pagando quase 1% ao mês, 0,8, 0,9, 0,85%, cara, você acha que eu vou reclamar sem impostos ainda? Que o Haddad não veja esse vídeo, nem o Lula. Mas por enquanto não temos impostos ainda. Então, este momento parece ruim para os fundos imobiliários, mas talvez seja o último grande momento interessante nesse patamar de dividendos, tá? É a minha opinião e não é nenhuma recomendação. Muita gente briga, é melhor FII de papel, FII de tijolo, tem estudos comparando. Eu acho interessante você pegar o estudo, olhar gráfico e tal, só que eu não vou pelos estudos aqui. Eu gosto de FII de papel, legal, tenho na carteira, mas majoritariamente os meus FIIs são de tijolo. Por quê? Eu acho muito mais fácil analisar, eu sei o que tem dentro, eu tenho clareza, dificilmente eu vou tomar um susto absurdo. Os FIIs que deram problema aí, há 1 ou 2 anos, eram de quê? De papel. Óbvio que pode ter um ou outro de tijolo, sai um inquilino grande e tal, mas aí você já se programa antes para não ter o problema. Se você não tem nenhum fundo muito concentrado no inquilino, a chance é menor de dar problema. Papel, a chance é muito maior. São recebíveis, são dívidas. Eu já falei 1 milhão de vezes isso com vocês, tá? Então, eu tenho na minha carteira, mas não faço loucura, cara. Eu já encontrei várias pessoas que só têm FII de papel. Ah, não, eu prefiro FII de papel, tal, porque paga bem. Ó. Tem uma galera aí, coloquem o nome dos fundos que deram problema. Tem uns 2 ou 3 que muita gente perdeu dinheiro, eu não perdi, graças a Deus, e graças a essa questão da diversificação que eu faço, de tudo que eu trabalho. Quem está na minha comunidade sabe como funciona a minha estratégia de investimento. Então vamos falar sobre os maiores FIIs de papel, tá? Eu peguei pelo valor de mercado, seguindo a lógica que eu fiz nos outros vídeos, na nossa série de FIIs. E o destaque aqui vai para a Quineia, porque eles têm 3 dos 5 maiores fundos. E Quineia é do Grupo Itaú. Isso me dá mais tranquilidade, menos tranquilidade? Olha, não existe nada garantido. Tipo, se der um problema num fundo da Quineia, o Itaú vai honrar, vai pegar, vai pagar o problema. Não existe isso, tá? Mas entre ter uma gestora ou administradora que você não conhece ou pode acabar amanhã, ter alguém do Grupo Itaú, e não é jabá, não tem nada com ele, vocês sabem disso, me dá um pouco mais de tranquilidade. Mas todos os bancos já tiveram problema com um fundo ou outro, alguma coisa assim, mas eu fico sim um pouco mais tranquilo em relação à Quineia, mas não é nenhuma recomendação. Então, dos 5 maiores fundos, 3 são do Grupo Itaú. Vamos olhar aqui, começar pelo KNIP11, eu vou falar assim o nome para que vocês entendam bem de cada fundo imobiliário, é o Quineia Índice de Preços, o gestor é a Quineia, conforme vocês já sabem, tem quase 80 mil cotistas, pouco para o tamanho do fundo, nós devemos ter provavelmente grandes cotistas aqui, o preço sobre valor patrimonial bateu na trave aqui, está justinho 1, então ele está no seu preço justo nesse momento e pagou nos últimos 12 meses
9,69 sem impostos. O destaque vai principalmente para a questão da liquidez diária. Então você tem quase 10 milhões, dá para comprar e vender tranquilamente sem passar susto. 8 bi de patrimônio, quase. E o indicador é o IPCA, pagando uma rentabilidade muito interessante. 97% tem o IPCA como indexador. Um pouquinho de CDI 2,1, mas o fundo é indexado pelo IPCA. Guardem essa informação aqui. Alocação por setor, logístico 28%, shopping 28,2% e escritórios, segmento que eu não gosto, que está perigoso, 29,5%, mas está bem distribuído aqui os setores que o fundo tem, os papéis do fundo são esses daqui. É um fundo de recebíveis e dentro dele tem o quê? Recebíveis desses segmentos. Shalom, como é que eu fico sabendo quais são os recebíveis? No relatório do fundo. Então, se você imprimir o relatório, você consegue olhar cada um desses recebíveis. Normalmente, os fundos colocam até para que você possa acompanhar. Está pagando, não está pagando. Aí cada fundo tem uma forma de te informar. A carteira está aqui. Então, nós temos a maior alocação em CRIs. Você não vai ter nenhum outro tipo de grande ativo do tipo 30% em outros fundos imobiliários. É um fundo de papel alocado em CRI e ponto. Como exemplo, eu coloquei aqui alguns CRIs dele, tá? Então, vocês estão vendo aqui JHSF, Galpão Cajamar, Shopping Uberaba, Lages Faria Lima, Shopping Balneário. Vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso você pode olhar no relatório. Quem é o devedor e o ativo, o emissor, o indexador, que nesse fundo aqui você já viu que é o IPCA, a taxa que ele está pagando, o saldo e o percentual da carteira. Inclusive, o maior CRI representa 4,5% da carteira e depois os outros tem uma posição um pouco menor. Isso significa que se esse CRI aqui, que é o maior, não pagar, a inadimplência do fundo não vai ficar gigante ainda. Óbvio que 4,5 é muito representativo, mas não vai ficar gigante ainda. Os fundos de papel que deram problemas tinham 20%, 30%, 40% no mesmo ativo, ou no mesmo CRI, ou num grupo de CRIs. Aí é complicado. Então, o fundo, esse daqui, ele não está muito concentrado em um ativo, em algo meio, tipo, deu problema, você tá ferrado, tá? A última notícia que a gente teve aqui é que ele lucrou 83,8 milhões e anunciou um dividendo de 135% do CDI. Então tá aí, é um fundo pagando. No último mês pagou 0,83% e nos últimos 12 meses 9,69%, 0,8% no mês. Eu considero um patamar interessante. Se o IPCA cair ou subir, o que acontece com esse fundo? Bom, se o IPCA subir, vai ter um impacto que o fundo vai pagar um pouco mais. Se cair, vai pagar um pouco menos. Normalmente, esse impacto não ocorre quando você espera. Do tipo assim, o IPCA caiu. O fundo, no mês seguinte, vai pagar menos? Não necessariamente. Às vezes tem um delayzinho. A mesma coisa, o IPCA disparou. Aí você, caraca, vou me dar bem. No mês seguinte, o fundo pagou pouco. O que aconteceu? Então, não é no seu tempo, tá? As coisas não acontecem no seu tempo. Não tenta operar isso, que você pode perder dinheiro. O que aconteceu, que eu fiz lá atrás, é que quando eu tive notícia que a Selic ia começar a cair, lá na frente vai cair, eu troquei alguns FIIs de papel por FIIs de tijolo e fui muito feliz. Mas não foi no mês anterior. Um delay muito grande para isso acontecer, tá? São coisas que eu vou falando com vocês, você tem que prestar atenção. Depois nós temos o KNCR11. Então, segundo FII aqui da Quineia, da lista dos 5 maiores, é o Quineia Rendimentos Imobiliários. Esse já é bem maior, possui 340 mil cotistas. Está na carteira do canal, só que o preço ao valor patrimonial está um pouquinho mais caro do que deveria, né? Ele está 1,04. Pagou 12,13% nos últimos 12 meses, uma brutalidade. Destaque para o valor do fundo, 5,78 bilhões. Uma liquidez diária média muito boa, de 11 milhões, quer dizer, você pode comprar e vender sem impactar tanto assim o preço do fundo. E a carteira tem um indexador diferente do primeiro FII. Lá naquele FII, nós tínhamos IPCA como indexador e aqui CDI, 98,6% CDI. Vamos lá. Aquele primeiro FII que eu mostrei, também da Quineia, indexador IPCA, inflação. Este FII que eu tenho bastante,
CDI. Significa que se o CDI continuar caro, ele vai ficar pagando bem. Ah, Charlão, por isso você quer que a Selic não caia. Eu quero que ela caia. Mas enquanto ela não cai, eu ganho dinheiro pra cacete. Só no último ano, mais de 12%. Limpo, porque não tem impostos. Se a Selic continuar 10,5%, eu vou ganhar 10,5% no ano? Não. Se tudo der certo, eu vou ganhar mais de 10,5%, porque o fundo não paga só o CDI, ele paga CDI mais alguma coisa. Se esse fundo imobiliário pagasse só o CDI, não valeria a pena para mim ter o fundo imobiliário. Eu investir em outra coisa que pagasse o CDI também com menos risco. Sendo que aqui, ele me paga esses 12, ou pagou os 12, não quer dizer que ele vai continuar pagando, sem impostos, cara. Cuidado. Ah, Charlão, eu tenho também no meu banco um negócio que paga 98% do CDI. Tá, mas não tem imposto? Ah, tem imposto. Então não é 98% certinho líquido. Aqui eu vou receber CDI mais alguma coisa, se não der nenhum problema, sem os impostos, tá? Então eu gosto desse FII porque ele me paga o CDI. O CDI no Brasil, historicamente, vem um pouco mais alto, a exceção daquele momento lá caiu para 2% a Selic e tal. Seguindo aqui, você também pode olhar no relatório do fundo o que tem dentro dele. Nós temos aqui alguns CRIs da Brooksfield, Almeida Júnior, Edifício Luna, JHSF, Shopping Uberaba também, Shopping Paralela, Edifício Eldorado. Você tem aqui vários CRIs e o maior representa 5,9% da carteira, que é o JHSF Malls. Então você pode ver todos os ativos que tem dentro desse fundo imobiliário. Ele lucrou 54,1 milhões e pagou 117% da taxa DI, mas isso não quer dizer que ele vá continuar pagando, mas vem pagando um bom rendimento. No último mês foi 0,96 e no último ano 12,13. Eu destaquei aqui sem impostos. O terceiro FII da nossa lista dos 5 maiores FIIs de papel é o MXRF11, antigo conhecido aqui do canal, é o maior fundo imobiliário do mercado em número de cotistas, portfólio composto por diversos ativos, é o nosso fundo de troco da carteira do canal, porque ele foi um dos primeiros fundos a ser baratinho, né? A cota de R$10. Está um pouquinho acima do seu preço justo, 1,04, e nos últimos 12 meses pagou a brutalidade de 12,73%. Esse fundo imobiliário não é só de CRIs, ele tem 79% de CRIs aqui, mas também tem 12% de outros fundos imobiliários. E o investimento dele em percentual de ativos, vocês estão vendo aqui, ó, 33% comercial, 30% crédito corporativo, 15% residencial. E diferentemente dos dois primeiros fundos, ele não é só IPCA nem só CDI. Ele tem um mix, 69% IPCA e 31% CDI. Pô, Charlão, eu gostei do CDI, gostei do IPCA. Como é que eu faço um bem bolado? Não é nenhuma recomendação, mas esse aqui tem um pouco dos dois. Ele faz um mix. Disso daqui eu espero que ele esteja fazendo um bom mix, porque eu tenho bastante dinheiro no MXRF11. Já deu problema lá atrás, tá? Isso deve ter uns 2 ou 3 anos. Quem tá lembrando me coloca aqui. Foi 2021, se eu não me engano, que deu uma discussão se era caixa, competência, se podia pagar ou não, se ele estava queimando ativo para pagar a gente. Aí na época eu fiz piadinha, muita gente ficou puta comigo, falei, pô, eu gosto do MXRF11 que ele paga até quando não deveria pagar, era uma piada, tá? Aí depois passou o problema, eu espero que não tenhamos mais problemas com MXRF11. Mas pode ter, porque é um fundo de papel. E sempre pode dar esse tipo de problema, a gente não sabe exatamente o que tem lá dentro. Ele está mostrando aqui a lista do que tem, mas e daí, entendeu? Você tem que confiar muito no gestor administrador, muito mais do que num fundo de tijolo que você vê o ativo lá. Você vai no shopping, você vai ao banheiro, vai na lanchonete, pode perguntar nas lojas, e aí, a venda tá boa, não tá? Entendeu? Então isso faz diferença. Além dessa questão do CDI e do IPCA, vamos lembrar que eu disse para vocês que ele tem também outros fundos imobiliários dentro da carteira, e aí no relatório você também pode ver os fundos que eles estão comprando ou vendendo. Estão querendo fazer uma captação, não sei se isso já saiu enquanto você está vendo esse vídeo daqui, tá? E aí tem que esperar um fundo muito grande. No último mês ele pagou 0,99% e 12,73% nos últimos 12 meses. Tem gente que diz que não vale a pena investir em FII. Quarto fundo imobiliário, IRDM11, muito conhecido também, Iridium Recebíveis Imobiliários, e é o primeiro
desses fundos aqui que está abaixo do seu preço justo. Então, 0,83. Aí você já tem que desconfiar, né? Por que está abaixo? Ele tem quase 300 mil cotistas, o foco principal também são CRIs e pagou nos últimos 12 meses quase 13% de yield. Na divisão aqui nós temos 74% praticamente em CRIs e um pouquinho em outros FIIs. Em relação à taxa, 63,87% IPCA, 18,33% CDI. Tá? Então vocês estão vendo aqui essa mistura. CDI mais é 18,33% e 8,55% CDI, um percentual do CDI. Ele tem um mix maior como indexador, mas o grosso ainda vai ser IPCA mais CDI. Distribuição por setor, você também pode ver no relatório, 18,33 FIIs, 15,24 geração de energia, 10,99 incorporação, 9,30 loteamento, muita gente não gosta de loteamento, então vale a pena você entender se o fundo é para você. Teve um dividendo que não foi tão bom na última notícia que nós tivemos dele, mesmo assim pagou 1,03 no último mês e 12,92% no ano, muita coisa. O último fundo da lista é o KNHY11, vou repetir, KNHY11, Kinea High Yield, ó, nome chique, hein? Ele tem 29 mil cotistas, um risco aqui que pode ser considerado um pouco maior, 1,04 de preço sobre valor patrimonial, ou seja, está um pouquinho mais caro do que seu preço justo, e pagou 12% nos últimos 12 meses. É um fundo muito grande, então como destaque aqui eu ainda trouxe o valor, quase 3 bi. Eu achei pequena a quantidade de cotistas para o tamanho do fundo. A taxa média é muito alta, então é óbvio que ele vai acabar tendo um risco um pouco maior. 49% residencial, 18,7% escritórios, 9,8% shopping. O indexador principal é o IPCA, 68,8%. E aí depois o CDI, 25,4%, mas majoritariamente IPCA com quase 70%, ou seja, inflação. Conforme eu disse, é um fundo com um pouco mais de risco, aí você tem que olhar aqui o portfólio até para você ver se aguenta ou não o tranco. Por exemplo, ele tem 7,1% com o seu maior ativo da carteira, ou seja, um risco um pouco maior. Aí você pode olhar aqui os ativos, só de olhar, eu não vou falar o nome para não implicar com nada, não ter problema com nenhuma marca, mas eu já achei a qualidade um pouquinho pior do que dos outros CRIs que eu vi. Ele teve a 6ª emissão de cotas, olhando aí uma captação de quase 800 milhões, pagou 1% no último mês, 12% nos últimos 12 meses. Então falei rápido, até porque é mais difícil falar sobre fundo de papel sem entrar no detalhe de cada ativo, cada CRI, por isso você tem que tomar cuidado. Pô, Charlão, adoro dívida, adoro estudar empresa, balanço, olhar. Legal, bichão. Pega o relatório, olha JHSF, MRV, quem tá pagando, quem não tá, quantos %. Eu acho que você deveria usar esse tempo para ganhar dinheiro para investir e não para ficar tentando investir em alguma coisa. Mas você fique à vontade para fazer isso. Então, qual o meu objetivo aqui na hora que eu monto uma carteira em relação aos fundos de papel? Eles costumam pagar bem, principalmente em alguns momentos, que nem a gente teve ali o ápice da inflação, tudo bombando, juros subindo, eu ganhei muito, ainda estou ganhando, sei lá, 20%, 30% em 2 anos e pouco. Tá muito bom, mas por favor, tomem cuidado. Agora eu vou mostrar quanto custaria para montar uma carteirinha aqui disso, tá? No último ano, nós tivemos uma alta do KNCR11 e do KNHY11, 22% e 19%. O KNIP11 subiu quase 13%. MXRF11, quase 8%. Isso aqui toda foi a alta ali quando a Selic começou a cair. E o IRDM11 caiu quase 8%, foi o fundo que caiu aqui, desses 5 foi o único que caiu. Custaria para montar uma carteirinha dessa? Quase R$400 e você receberia dividendo de todos esses fundos aqui que estão pagando ainda um yield muito bacana, alguns aí pagando acima de 1% no mês. Então, esse foi o nosso vídeo da série de fundos imobiliários. Já fiz de shopping, já fiz de logística 1, tô devendo mais um. Teve esse aqui de papel, ainda teremos vários
vídeos da série de fundos imobiliários, até com outros temas sobre fundos imobiliários. Então, antes de ir embora, eu te peço o seguinte, tá? Se inscreva aqui no YouTube batendo o sininho para me ajudar a chegar no 1 milhão. Quer aprender a investir melhor? Entra na minha comunidade, eu te ensino as minhas estratégias, eu falo sobre os fundos imobiliários, criptomoedas, sobre todos os assuntos. E, antes de ir embora, também não esqueça de colocar nos comentários qual o seu melhor FII de papel. Você já investe em FII de papel? Se investe, me diga aqui nos comentários qual o melhor FII é isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.